Efetivamente, a hipertensão arterial, nos estudos recentes, atinge cerca de 36% da população entre os 25 e os 70 e tal anos. A partir dos 74, 75 anos, essa incidência ainda é maior. E cerca de 13% dos doentes com hipertensão arterial têm doença renal, ou seja, quase metade dessa população. Considerando que a tensão arterial elevada, a diabetes e a obesidade representam cerca de 75% das causas de progressão da doença renal, nós tiramos daqui a conclusão que a hipertensão arterial é efetivamente um fator deletério e um fator muito importante na lesão renal. Se nós conseguirmos reduzir as gorduras, reduzir o açúcar, conseguir uma ingesta de água adequada, que é muitas vezes também esquecida, vamos chamar assim, 1,5 litros por dia seria o recomendado e consoante as circunstâncias e consoante a pessoa tem ou não insuficiência renal. Se nós conseguirmos de alguma maneira estabelecer um peso adequado à sua altura, enfim, dentro do possível, não estando obeso ou pré-obeso. E se conseguirmos, digamos, controlar depois também a tensão arterial e, no caso dos diabéticos, obviamente a diabetes, são os fatores modificáveis que nós podemos aqui prevenir uma progressão de uma doença renal. As pessoas vivem mais anos e, portanto, têm muito mais probabilidade de desenvolver ou hipertensão arterial, ou diabetes, ou outros fatores que também interferem aqui. Portanto, eu acho que a partir dos 60 anos já seria uma idade a considerar em termos do rastreio, que já falaremos. Depois, relativamente à questão hereditária, ou seja, há doenças efetivamente renais que são hereditárias. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a doença renal poliquística do adulto. Depois há outras mais raras, como o síndrome de Alport, que dá uma surdez e um grau de insuficiência renal. E há também doenças, particularmente na infância, e que podem ser detectadas e tratadas, e são a maior causa, digamos, de insuficiência renal na infância. A doença renal é uma doença, que a gente diz, muda. E muda porque durante décadas pode não dar nenhum sintoma. Muitas vezes aparecem alguns sintomas e sinais que diz respeito, por exemplo, à urina mais espumosa, que a gente designa, começa a haver a urina com muita espuma, a urina com sangue, inchaços, que a gente designa por os edemas, quer na face, quer nos membros inferiores, mas uma redução do débito urinário, quer dizer, durante o dia a pessoa começa a perceber que urina menos, mas na realidade isto são sintomas que muitas vezes não aparecem e são muito tardios e quando aparecem transmitem já uma disfunção considerável. Famosos brufenos, diclofenacs, cetorolacs, por aí fora, e que são tomados às vezes quase como se fossem repousados. Nas pessoas que têm função renal normal, efetivamente estes fármacos, à partida, não lhe vão causar uma disfunção renal. Mas nos doentes, ou que já têm alguma patologia renal, particularmente estamos a falar do que falamos atrás, portanto, hipertensos, diabéticos, que já têm algum grau de alteração da função renal, estes medicamentos são altamente deletérios para a função do rim. E chamar a atenção também que a aspirina, que é muito usada, juntamente com o paracetamol, pode ser um fator agravante da função renal. Outros produtos por aí circulam, de ervas chinesas e outros produtos que são utilizados para dietas, já não é raros os casos que acabaram em hemodiálise sem a gente saber exatamente porquê, mas que depois se percebe da toxicidade que esses fármacos, entre aspas, tinham.